Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal oficial da Ferreira Ferrari Engenharia. E já te adianto, hoje é um assunto polêmico, então já pega a pipoca, pega o que você precisa ir para comer e vem com a gente nessa jornada. Eu sei, o título é muito polêmico e já te adianto, como evitar dor de cabeça na sua obra? Isso parece impossível, né? Você sempre vê um vizinho, algum amigo, colega, parente que faz obra, tem dor de cabeça até umas horas. E eu sei, infelizmente é assim mesmo, mas existem formas de você minimizar a quase zero esse ponto. Então eu vou trazer aqui para vocês como evitar dor de cabeça na sua obra. Então confere aí. O primeiro ponto para a gente entender da onde que vem essa dor de cabeça, eu acho que é interessante trazer para vocês que hoje o Brasil, ele infelizmente tem umas mãos de obras, né, dos países mais desenvolvidos mais sucateadas. Então a gente não tem tanto acesso a ferramentas, a equipamentos. Hoje que a gente está começando a ter um pouco de importação da China, dos Estados Unidos, de países de primeiro mundo, para a gente ter acesso a ferramentas e essa também conscientização do público. Então, eu lembro que antigamente a gente sempre ouvia, né, o nosso pai, o nosso avô, falando sobre pedreiro, era sempre muito fácil de encontrar, muito fácil de achar, todo mundo era bons pedreiros, porque era muito fácil ser um bom pedreiro, né? Então, conforme a tecnologia foi avançando, as ferramentas foram surgindo, a mão de obra foi ficando cada vez mais escassa. E hoje, para você ter um bom pedreiro, um bom azulejista, um bom eletricista, é sim muito complicado e você precisa sim ter acesso a boa equipe, uma boa ferramenta e uma boa mão de obra. Então, é por isso que a nossa mão de obra hoje tem tanta dor de cabeça. Primeiro, acaba sendo muito sucateado, então às vezes o preço não é o valor justo. Isso contempla todo o restante, né? Nosso país também, às vezes tem uma desigualdade social muito grande, então vai entrar em várias vertentes que pode acabar refletindo na nossa mão de obra, na conscientização da mão de obra. A gente hoje é muito comum ter muita equipe, ter muito pedreiro, carpinteiro, armador, né? Que não sabe nem ler nem escrever ainda. Isso é muito comum no nosso cotidiano de engenheiro, de obra. Então é por isso que às vezes você tem todo esse problema e toda essa dor de cabeça na sua obra. Não generalizando, tá? Tem muitas pessoas que podem não saber ler e escrever, mas eles sabem fazer uma baita de uma obra. Mas a gente sabe que, infelizmente, essa é a exceção. Mas vamos ao que realmente importa. Bruno, como que faz para não ter dor de cabeça na obra? É muito simples. Basta você ter um bom planejamento. Tá, mas Bruno, da onde que eu vou tirar esse planejamento? Como que funciona? Me explica. Eu vou te dar todas as ordens e todas as rédeas para como você ter isso na sua obra aí você mesmo em casa, sem precisar de um engenheiro, sem precisar contratar um serviço, uma mão de obra. Então, o primeiro passo para você ter um bom planejamento é saber tudo o que você pretende fazer e quanto você pretende gastar. Se você não pode contratar um projeto, não tem, às vezes, aquisição para ter um projeto, contrate primeiro um mapeamento, comece a visualizar o que você quer fazer na sua casa, no seu apartamento. Pode ser uma pequena reforma em um banheiro, mas tenha consciência quanto que você pode gastar e até onde você consegue ir. Porque senão você começa uma obra e coloca um revestimento em 20 por 20. Começa gastando lá 200, 300 reais o metro quadrado. E aí chega lá no finalzinho, na hora de colocar a torneira, você vai colocar aquela torneirinha de plástico. Então o seu vaso custa 1.500 e a sua torneira custa 60 reais. Entendeu como fica discrepante? Porque você não se planejou da forma correta e você não viu a forma ideal de executar. Então economiza um pouco no revestimento, gasta um pouco mais na torneira e faz tudo num preço bacana, num sistema legal. Então essa foi a primeira dica, tenha um bom planejamento. Segunda dica, é fundamental você contratar uma boa mão de obra. Eu sei, é difícil, é complicado, gente boa não fica parado, isso pode ser em qualquer profissão, mas na construção civil mais do que nunca. Então se você quer ter uma boa equipe, procure indicações. Você quer ter um bom pedreiro, um bom azulejista, um bom eletricista na sua obra, na sua casa, procure indicações. Converse, troque ideia, pede para visitar a obra dessa pessoa. Fala, ó, ceramista, posso ver a obra de algum cliente seu? Você tem um telefone de algum cliente seu que você pode me mandar? Com certeza, aquele cliente que teve uma má experiência, ele vai falar, putz, não tive uma má experiência, não tive uma boa experiência, quer dizer, ele erra esses pontos, mas ele acerta aqueles pontos. Eu vou ser sincero, isso acontece com todo mundo, inclusive com a gente. Clientes nossos já vieram pedir indicações de outros clientes para ver como que era o nosso feedback. E teve sim feedbacks positivos, então foi muito bacana, é muito legal. Também teve feedbacks negativos, mas a gente sempre busca melhorar e hoje estamos melhorando cada vez mais. Então essa é uma dica fundamental, procure uma boa mão de obra. Invista o mesmo tanto que você investe no material, invista na sua mão de obra.
Você vai lá e compra uma tinta da Souvenir e paga R$800 numa tinta. Mas a hora que o seu pintor cobra um valor, você acha ele muito caro. Então isso é ruim para você. Você pode até levar essa tinta para um pintor de esquina, mas não vai ficar um acabamento de primeira. Vai ficar um acabamento de terceira, de quinta categoria, seja lá o que for. Terceira dica, que eu vou ser sincero, se eu pudesse, eu ia cobrar para poder falar isso. Dica de milhões, anota de verdade, eu vou até parar um pouquinho para você ir lá, pegar seu caderno e anotar. A terceira dica é, saiba controlar o financeiro. O que você quer dizer com isso, Bruno? Controlar o financeiro? O que está acontecendo? Vamos supor, o seu ceramista, ele vai começar o seu apartamento? Ótimo, você não conhece ele, você não tem referência dele, você está se arriscando no mundão aí, colocando porcelanato sozinho. Então faz o seguinte, em vez de você sair pagando ele a forma doidada, como ele quer, porque a gente sabe que acontece isso, a pessoa sempre fica te pedindo dinheiro ali todo dia, toda semana, toda quinzena, ele fica, me manda dinheiro, me manda dinheiro. Para um pouquinho e usa uma metodologia extremamente simples que você provavelmente usou na hora do seu apartamento. Lembra que existia um negocinho chamado evolução de obra? Se não é evolução de obra, é algum nome muito parecido, né? Como evolução, como crescimento de obra, algo do tipo. Então, conforme a obra do seu pedreiro, do seu eletricista evolui, pague conforme a evolução. De uma forma muito simples, muito simples. Bruno, eu fechei aqui com o meu ceramista R$3.000. Ele falou para mim que vai levar 3 semanas para fazer. Ótimo, então você sabe que por semana você pode dar R$1.000 para ele, se ele produzir R$1.000. Outra metodologia extremamente simples. Se em 3 semanas ele faz 100%, em uma semana é 33%. Então às vezes você pegar uma trena ali e contar o número de peças que está no chão. Em uma semana ele colocou 10 peças, na segunda semana ele colocou 5 peças. Opa, então na segunda semana ele não produziu os outros 33%. Então é uma metodologia básica para você conseguir controlar. Porque hoje, o quanto que a gente ouve de cliente, de proprietário, que fechou obra com alguém e essa pessoa pegou o dinheiro e sumiu, ou pegou o dinheiro e ficou enrolando, depois pedia mais dinheiro, enrolou e no final das contas deu um calote no nosso cliente. Infelizmente, isso é muito comum. A gente sabe, gente picareta tem em todo lugar e na construção civil não é diferente, na engenharia, nas obras, é a mesma coisa. Então você vai sim se deparar com gente picareta e toma cuidado com isso. A quarta dica, 4 não, né? A quarta dica é uma dica simples, mas que pode fazer toda a diferença no seu dia a dia. Sempre que a gente contrata uma mão de obra, a gente percebe que às vezes o rapaz ou ele vem de bermuda, ou ele vem de chinelo, ou ele não vem uniformizado, não usa luvas, não usa óculos. Então é algo extremamente simples que pode acontecer na sua casa e você nem vai se dar conta. Cobre os EPIs necessários. Hoje, para fazer qualquer obra em qualquer lugar do mundo, a pessoa precisa ter no mínimo uma bota, pode ser um calçado fechado, calça, de preferência jeans ou algum material mais dúctil, né, mais resistente, e uma camiseta. Então, evite deixar a pessoa trabalhar de regata ou trabalhar sem camiseta, às vezes em área aberta, em terreno, né, o pessoal trabalha. Se for ambiente aberto, onde tem risco de queda, de coisa na cabeça, usar capacete é primordial. Quando for cortar alguma coisa com a maquita, pelo amor de Deus, a gente já viu tanto acidente feio. Então coloca um óculos, coloca uma luva, coloca um protetor de ouvido, porque amanhã depois quem vai agradecer são seus netos, é você mesmo que vai estar agradecendo isso. Então para você evitar essa dor de cabeça, não custa nada, às vezes você comprar uma luva e pedir para o seu profissional usar, você comprar às vezes um protetor de ouvido quando ele for cortar alguma coisa, é fundamental. Eu sei que ele pode às vezes nem usar, você compra e deixa lá no canto, ele nem usa. Mas sendo bem sincero, a gente já viu infelizmente muito acidente feio, já viu muita coisa que não é legal e quando acontece a gente tem que sair correndo, tem que parar tudo que a gente está fazendo. Às vezes você está no seu trabalho, você vai ter que sair correndo para resolver a vida do pedreiro, enfim, pode acontecer N coisas que às vezes só um óculos, às vezes só um protetor de ouvido já resolve muita coisa, às vezes uma luva mesmo, uma calça, vai melhorar muito e de verdade. A gente está no dia a dia, a gente está nos canteiros de obra, a gente que já vivenciou muita obra grande, de porte grande, sabe como faz a diferença de um óculos. A gente tem um caso uma vez, numa construtora que a gente estava trabalhando, a gente era funcionário, eu e o Nicolas, e o rapaz estava cortando com a maquita e eu nunca esqueço. Ele cortou a maquita com vergalhão, só que esse vergalhão ele estava pisando com o pé esquerdo. Quando ele soltou esse vergalhão veio direto no rosto dele. A sorte que ele estava de capacete e de óculos, aquele óculos translúcido, né? Deixa eu até colocar uma fotinha aqui no canto para vocês lembrarem. Ele bateu no óculos, quebrou o óculos e voltou. No que ele voltou assim, tirou
não tinha um risco. Mas se ele não está com aquilo, Deus me livre, entra no olho, piora, rasga, machuca a pessoa. Então assim, um probleminha tão simples pode virar um baita problemão. Então é algo tão simples que a gente pode cobrar, que a gente pode ajudar, que a gente pode incentivar, ou até uma metodologia. Conversa com o seu profissional, fala, ó, você só vai fazer a minha obra se você vier de calça, bota e óculos. Você tem que usar sempre óculos de proteção. Se você não usar óculos de proteção, eu não vou te pagar. Vamos ser bem francos, sejamos francos, eu não vou te pagar. Automaticamente o rapaz fala, opa, ele vai gostar de você porque você está cobrando uma coisa boa que faz bem para ele, ele vai gostar disso, vai querer trabalhar com você, vai te achar uma pessoa legal, bacana. Então essa é algumas das dicas para a gente evitar a dor de cabeça em obra. Eu sei que é difícil, parece impossível, tem quem fale que isso é enxugar gelo, mas nunca é demais a gente cobrar, a gente querer uma qualidade bacana, a gente querer um acabamento interessante. Então a gente te dá essas dicas hoje para você poder aplicar na sua obra, no seu dia a dia, às vezes no seu canteiro mesmo, né? Você é engenheiro no seu canteiro, às vezes você é proprietário, quer colocar porcelanato no seu apartamento, quer colocar piso vinílico, fala, pô, é apartamento, não precisa de EPI, não precisa de nada disso. Precisa, é sempre bom. Às vezes está trabalhando com uma cola, essa cola tem um cheiro muito forte, usa uma máscara. Isso é uma coisa que já aconteceu muito também, a gente percebeu, às vezes a pessoa fica tonta, né? Às vezes chega até desmaiada, dependendo do quão forte for o cheiro, fica asfixiada, então pode sim ter muitos problemas, tá? Se você gostou do vídeo, se você curtiu, comenta aqui embaixo, compartilha com quem gosta de obra, com quem precisa evitar essas dores de cabeça. E mais uma vez, muito obrigado por ter assistido, curte, comenta, compartilha e eu espero no próximo vídeo. Até logo!